para vocês aí que estão em casa. Deixa eu ver aqui quem está hoje aqui. Kemily, consegue me ouvir, Kemily? Tirou 5, tá? Já corrigiu o seu. Júlia Paixão. Breno Dias está aí? Breno hoje não, né? Ah, Breno tá. Breno, 4,5, tá, Breno? Você esqueceu de colocar só a bibliografia. Ana Bárbara. Ana Bárbara tirou 5. Tiago, consegue me ouvir, Tiago? 5 também, tá, Tiago? Depois que a Beth vai juntar todos esses trabalhos que vocês entregaram corrigidos para devolver a vocês. Ela vai marcar uma data com vocês para vir buscar. E Stephanie? Stephanie está aí? Stephanie não, né? Gabriel Ribeiro, cadê Gabriel? Gabriel Aqui, tirou tia. 5 também, tá? Tá bom, tá bom. Pedro Lucas eu já tinha falado. Júlia. Ana Clara. Ana Clara eu já tinha falado. Ana Clara, o seu? Acho que sim. Tirou 5. Rafaela. Rafaela tá aí? Não. Gabriel Cabral. Consegue me ouvir, Gabriel? Acabou de cair. Oi, tô aqui, tia. Tá aí? Ah, tirou 5 também, tá, Gabriel? Ah, tá. Diana, deixa eu ver aqui o que aconteceu com Diana. Também esqueceu de colocar a bibliografia, Diana, aí tirou 4,5. Júlia Lima. Tia, mas eu lembro de ter colocado o site. Que eu Oi? peguei. Eu lembro de ter colocado. Você colocou assim, fonte, toda a matéria. Que toda a matéria é essa? É é o o site que eu site? peguei. É. Ah, tá. Então, peraí. Ah, entendi. Peraí, então. Então, eu vou consertar o seu. O seu tá aqui, sim. Não. Por isso que eu fiquei na dúvida. Por isso que eu não entendi que era o site, porque ela só colocou o nome, não colocou o .com, não botou nada. Vitória. Rebeca. E deixa eu ver de quem é esse aqui. José, 4,5 também, José. Você também não colocou a bibliografia, tá? Bom, então esses daqui já foram. Agora vamos continuar aí a nossa matéria. Deixa eu só corrigir a nota de Diana aqui. Bom, hoje a gente vai continuar com o sistema nervoso. Vou precisar do livro e vou precisar
de um marca-texto. Nós vamos marcar algumas coisas aí no livro. Ó, vocês estão falando muito alto. Nós vamos marcar alguns conceitos importantes no livro, que na aula da semana que vem a gente vai fazer um exercício sobre essas marcações aí que a gente vai fazer agora. Deixa eu ver aqui qual é a página para a gente continuar. Página 252, tá? Livro, Sem gritar, Júlia. Olha só, está muito barulho aqui dentro. Rebeca, senta lá, Rebeca. Não, não é não. Pode. Bom, vamos lá. 252. João, vira para frente, João Pedro. Duzentos e 252. Agora ninguém mais falando, para a gente continuar aí com a nossa matéria. Oi, Renan. Vai. Posso, Vitória? Página 252. Todo mundo na 252, porque eu vou marcar algumas coisas já para adiantar o exercício da semana que vem. Bom, nessa página aparece uma fotografia, né, de um aluno fazendo uma prova. Nada. E depois uma perguntinha para a gente pensar. João, tá atrapalhando. Aí colocam assim, ó, durante uma prova, você precisa buscar informações armazenadas em sua memória para responder as questões. Que sistema do corpo humano é responsável por essa capacidade humana, que é a memória? Qual é o sistema que é responsável pela nossa memória? Sistema nervoso. Muito bem. E qual é a parte do encéfalo que essa memória fica lá guardadinha? Qual é a parte do encéfalo? Falei terça-feira. Qual é a parte do encéfalo que é responsável por guardar essas memórias? No cérebro, exatamente. Lá no cérebro, eu falei para vocês que ele é dividido em partes. Júlia. Então, cada parte do cérebro é responsável por uma situação. Por exemplo, a gente... Olha, tá muito barulho.
Vocês não estão vindo para a escola para isso, não. Porque senão, não pode. Porque o barulho é daqui. Vai fechar a porta, o barulho vai ficar maior ainda. Fala, Sabrina. Pois é. Vamos lá. Quando a gente tem o encéfalo, que é o todo, tá? Que é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma outra foto aqui. Na 253 tem a foto do encéfalo. O encéfalo é isso tudo aqui, ó. Ó, tudo isso aqui. Só que aí, esse encéfalo, ele é dividido em algumas partes, que nós vamos ver quais são essas partes hoje. Dentre essas partes, tem o cérebro, que está aqui no meio. Esse cérebro, nesse livro de vocês, ele não mostra, vou mostrar até uma figura maior, mas ele não mostra as áreas do cérebro. Ó, aqui a gente tem uma foto maior, tá vendo? Do encéfalo. Só que ele não mostra o cérebro dividido todo em pedacinho, não. Tá? A gente tem até uma outra foto aqui, ó. Mas ele mostra ele total. Ele só mostra dividido o hemisfério esquerdo e direito. Mas em que parte que é responsável pela memória, em que parte que é responsável pela visão, pela audição, não está mostrando nessa imagem, tá? Mas se a gente procurar na internet ou em outros livros, tem esse cérebro e ele coloca até em cores diferentes. Eu tenho até outros livros em casa que aparecem essa fotografia, com cores diferentes e cada cor simbolizando a responsabilidade do cérebro pela fala, pela memória, pela audição. Então, quando acontece um acidente, por exemplo, se o cérebro ele for afetado, a pessoa ela não perde todas essas funções ao mesmo tempo. Ela vai perder uma determinada função, né, de acordo com o tipo de acidente que foi sofrido naquela área ali. Então, por exemplo, por que algumas pessoas, às vezes, quando sofrem acidente, perdem a memória? Porque lá no acidente foi afetado a área da memória, tá? Mas poderia ter afetado a parte da visão, da audição. Sim. Sim. Isso, exatamente. Bom, existe uma coisa também que pode estar associado a essa falta de memória aí. No caso desse menino aí, ó, ele está fazendo uma prova e às vezes acontece isso com a gente. Tenho certeza que já aconteceu várias vezes com vocês. Júlia, presta atenção. Numa determinada prova, seja ela de qualquer matéria que for, às vezes a gente estudou a beça para aquela prova, chega na hora da prova, a gente olha a questão e não lembra. Né? Exatamente. Por que que isso acontece com a gente? Primeiro, porque só acontece isso quando a gente está nervoso, tá? Quando a gente está nervoso, a gente libera um hormônio que tem no nosso corpo que é chamado de adrenalina. A adrenalina ela tem essa característica de dar a gente, às vezes, um certo esquecimento. Então, quando a gente estava todo mundo junto aqui, né, lá no 7º ano, toda vez que eu dava a prova, eu falava para vocês, olha, leiam a prova com calma,
fiquem calmos, para que a gente consiga responder todas as questões. Por quê? Porque eu sei que se a gente ficar nervoso, essa condição de esquecimento da memória parece que foge da nossa cabeça aquela resposta que a gente tanto tinha estudado. E isso é normal, não acontece só com vocês, não. Acontece com todo mundo, tá? E quem é responsável por isso também é o sistema nervoso, tá? Então, se a gente tiver com o sistema nervoso alterado, se a gente tiver nervoso, se a gente estiver ansioso, vai acarretar numa série de coisas. Então, o ideal é a gente se manter calmo, deixar o sistema nervoso bem tranquilo, sem ansiedade, para que tudo no nosso corpo flua bem. Às vezes, Renan, você está falando aí que o seu está sempre tranquilo, mas às vezes a gente tem essa impressão, não, hoje eu não estou nervosa, não. Mas por dentro a gente está, tá? Então a gente também tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que não está sofrendo com nada, mas às vezes está. Fala, Ju. Bom, então vamos continuar aí, ó. O que eu vou precisar que vocês marquem nessa página aí? Isso aqui, ó. Deixa eu pegar um verdinho aqui que fica melhor. Ó, o sistema nervoso é constituído de células como os gliócitos e os neurônios. Os neurônios a gente chegou a ver ontem. Esses gliócitos é que não. Só essa primeira linha. Se a gente já acha o neurônio pequeno, né? Porque ele é bem pequeno, não dá para a gente ver a olho nu, aquele desenho de ontem. Os gliócitos, eles são menores ainda. Gliócitos. Esses aí que estão citando aí, tá? Mas estão associados ao sistema nervoso também. Então, quando a gente tem essas duas células, a gente vai ter os impulsos nervosos que a gente comentou na terça-feira, ó. Ó, aqui a gente tem um neurônio, a gente comentou ele na semana passada, na terça-feira, na aula passada. Se no exercício da semana que vem tiver uma questão pedindo para vocês descreverem as partes que um neurônio tem, vocês vão nomear todas essas partes aí. Vocês vão dizer que eles têm um corpo celular, um núcleo, dendritos, axônio, bainha de mielina e ramificações do axônio. Tá? Essas são as partes de um neurônio. Se eu pedir para vocês desenharem, vocês vão lá e vão fazer assim, ó. Pior que voo. Mas é bem fácil, porque esse aí, ele tá ou então fazer assim, quer ver? Eu costumo desenhar assim, deixa eu ver só aqui a posição para o pessoal de casa ver. Vê se o pessoal de casa consegue ver aqui, ó. Eu costumo desenhar assim, ó. Ó, eu costumo desenhar o meu assim nas aulas. Faz tipo uma estrelinha. Aí vem, faz aqui. Puxa para cá. Aí vai e faz assim, ó. Ó, é bem fácil. Aí depois vocês vão nomear. Oi. Sim. Terça-feira. Não, terça-feira. Ó, núcleo. Terça-feira, Não, a gente vai fazer na aula de terça-feira.
É um exercício. Isso. Esse não é para fazer em casa, não. Ó. Corpo celular. Aí aqui vocês vão colocar o axônio. Ramificações do axônio. E aqui a bainha de mielina. Ou do jeito que está aí no livro, que é o extrato mielínico. Fala. Boa pergunta. Vou repetir, então, o pessoal de casa ouvir também. Renan, olha a pergunta de João. Quando a gente... Sabrina também. Os dois estão com dúvida e com certeza vai ser a dúvida de vocês também. Uma pessoa tomou uma bebida alcoólica, tá? Essa bebida alcoólica vai interferir no sistema nervoso? Sim ou não? Sim, vai interferir e muito. Ó, a pessoa perde o equilíbrio, tá? Se beber demais. Isso pode mexer com a memória também, porque no dia seguinte algumas pessoas, dependendo da quantidade que tomou, não lembra de nada, né? Não, sem beber não. Sem beber não. Sem beber, aí alguma coisa está acontecendo com o seu sistema nervoso, que daí já não é comum. Por exemplo, você tenta realizar algumas tarefas que sem o álcool você consegue muito bem e quando você ingere o álcool, não. Por exemplo, dirigir. Por que toda hora aparece na televisão que se beber não é para dirigir? Porque a gente perde. Isso. E a gente perde também, sabe o quê? O reflexo. A pessoa que bebe, né, quando bebe, ela perde o reflexo. Então, por exemplo, na direção... Então, a gente perde o reflexo. Na hora de dirigir, a gente precisa muito do reflexo. Por quê? Pode aparecer alguma pessoa atravessando a rua assim do nada. Então, isso tem a ver com o nosso reflexo. A gente tem que estar atento a isso. Um carro na nossa frente pode parar do nada, então a gente tem que estar também... Não, na estrada, às vezes a pessoa freia do nada, né? Não tem sinal na estrada, freia do nada. A gente tem que ter aquele reflexo de que é uma coisa instantânea. E a bebida tira esse reflexo. Espera aí, só um instantinho. Porque já não estava nas condições normais dele, né? Sim, não, dá uma má influência e algumas podem favorecer também. Aham. Que não é o ideal. Não é o ideal. Bom, então,
Só para a gente exemplificar aí, né, esses casos que vocês comentaram. Qual? Também pode. Ó, Sabrina fez outra observação importante. Júlia, presta atenção. E as drogas? O álcool, né? Ele também é uma droga, só que é uma droga em que exatamente é autorizada, né, a ser vendida para maiores de 18 anos. Mas quando as drogas têm assim um efeito mais poderoso, elas são proibidas e alteram exatamente esse sistema que a gente está estudando, que é o sistema nervoso. No final do capítulo, ele até cita algumas drogas, quer ver? Tem uma parte do... Ó, na 260, ele cita o álcool, né? Mas ele cita também algumas outras drogas que são consideradas drogas estimulantes, que vão afetar diretamente esse sistema nervoso. Então, Sabrina citou o exemplo assim de esportistas, né? Por exemplo, um jogador de futebol, se ele utilizar algum tipo de droga dessa, pode favorecer a ele e pode também prejudicar. Por isso que a gente viu no sistema escritor que eles fazem o exame antidoping justamente por causa disso, para verificar também essas drogas que podem afetar o sistema nervoso. Peraí, só um instantinho, Ellen, deixa eu só responder os outros dois lá que eles estão perguntando aqui. Estimulante é quando assim o organismo ele fica mais agitado, mais acelerado. Então, para o sistema nervoso isso é ruim. Aumenta o batimento cardíaco. A gente sabe que o batimento cardíaco ele tem uma... Também, porque a ansiedade, ela interfere também no sistema nervoso. Então, não, mas na Coca-Cola não tem essa folha, não. Cafeína, a Coca-Cola tem cafeína. Lá não é Coca, lá é cola. Você pode ver, refrigerante à base de cola. Não é Coca. Cafeína, Sim, porque vai alterar o sistema nervoso. Por exemplo, vou dar um exemplo aí, já que vocês falaram da cafeína, né, que é a substância que tem no café. Vou dar o exemplo do café. Júlia, Vitória e Rebeca. Por favor. O exemplo da cafeína, que é a substância que tem no café. Se a gente tomar demais, não tira o sono da gente? A gente não consegue dormir. Então, afeta o sistema nervoso. Também, o energético também. A pessoa que já... Por exemplo, se eu der um energético para Renan, ele vai ficar aqui na sala igual a pipoca pulando, porque ele já é agitado. Se a gente der um estimulante a ele nesse ponto, né, um energético, vai piorar mais ainda a situação, porque o sistema nervoso dele já é acelerado. Ó, te dá sono? Não seria o certo. Como que ocorre? Então, aí é um estado do sono.
existem algumas coisas que a gente pode fazer que pode interferir nessa insônia, como é o caso do café, né? Se a pessoa já sabe que tem dificuldade de dormir, se ela tomar café muitas vezes ao dia, ou então bem próximo à hora de dormir, ela vai ter um problema maior com a insônia, porque ela já sabe que tem dificuldade para dormir. Café. Sim. Aí é meio termo. Aí é meio termo. Aline, Ó. quando a gente leva choque, Quando a gente leva... Ó. Ana Bárbara perguntou, e quando a gente toma um choque, esse choque altera o nosso sistema nervoso? O que vocês acham? Quando a gente toma um choque, botou o dedo na tomada, tomamos um choque. Esse sistema nervoso, ele é alterado por causa desse choque? Isso, exatamente. Esse choque, ele está ligado, vai estar ligado a essa transmissão que é por impulso nervoso que a gente tem, que é o que vai falar aí embaixo, ó. Transmissão de impulsos nervosos. E aí vai afetar o sistema nervoso. Quando a pessoa está com um batimento cardíaco bem baixo e o médico precisa ressuscitar essa pessoa, ele não usa o desfibrilador, que é tipo um choque ali, para o sistema nervoso voltar e fazer com que o coração volte a bater novamente. O que ele está fazendo com esse aparelho? Ele está fazendo com que a pessoa tenha esses impulsos nervosos de volta, tá? Que é como se fosse, no nosso corpo, esse neurônio é como se fosse um choquezinho mesmo. Um neurônio com o outro, nessa uniãozinha, ocorre ali uma transmissão de impulsos nervosos, igualzinho ao choque. Só que o choque pode interferir nesse sistema. Sim. Por quê? Porque o sistema nervoso, ele coordena todos os outros sistemas. Então, ele auxilia todos os outros sistemas. Então, o sistema circulatório, ele está associado, o sistema digestório, o sistema urinário, ó. Lá na outra turma, Júlia, lá na outra turma, eu dei até um exemplo que ainda está acontecendo comigo agora. Eu estava lá na outra turma, já estava com vontade de fazer xixi. Continuo com ela, porque eu ainda não fui. Então, eu dei o exemplo lá na outra turma. Eu falei, gente, olha só, vou dar um exemplo aqui. Eu, no momento, estou com vontade de fazer xixi. Isso tem a ver com o meu sistema nervoso? Aí alguns disseram que sim, outros disseram que não, que acharam que estava relacionado só ao sistema excretor. Mas então, depende exatamente. Por quê? Ele está associado sim ao sistema excretor, que foi o que a gente estava vendo. Mas, Júlia vira para frente. Mas ele também está associado ao sistema nervoso, por quê? Porque eu estou desde 9h30 com vontade e estou conseguindo segurar. Quem é que está fazendo esse papel de eu conseguir segurar? O meu sistema nervoso. Agora, a partir do momento em que o meu sistema nervoso não conseguir mais controlar isso, aí eu vou fazer o xixi nas calças. Entendeu? Então, assim, o sistema nervoso, ele vai comandar todos os outros sistemas. Por isso que ele é o mais importante. Isso, é tipo o sistema-chefe, exatamente. Tá? Então, por isso que, por exemplo, quando a pessoa está no hospital, teve uma morte cerebral. Acabou.
né? Porque se o cérebro parar de funcionar, acabou. Depois todos os órgãos automaticamente vão parando também. Exatamente. Isso. Enquanto o cérebro estiver funcionando, por exemplo, o meu rim pode até ter parado de funcionar, mas o meu cérebro está funcionando e ele está comandando o restante. Então, eles vão colocar lá um aparelho em mim para o meu rim funcionar de forma artificial. E isso vai fazer alguma coisa. Mas por quê? Porque o meu cérebro ele ainda está funcionando, né? Agora, quando é o contrário, aí não tem jeito. Vai botar o cérebro artificial? Não tem, tá? Foi o que eu falei para vocês na terça-feira. Esse sistema, ele ainda é uma caixinha de surpresa para os cientistas. Já se sabe muita coisa, mas ainda tem muita coisa para ser descoberto. Sim, é verdade. É verdade. Porque aí vai afetar o seu sistema circulatório, né, que é responsável pelo batimento cardíaco. Vai afetar a circulação sanguínea. Ah. Eu vi uma que você faz no pico, isso fica muito cansado, você faz. Quando você respira, segura por 5 segundos, bota a língua na boca e respira. Depois do próximo tentativa, você vai se sentir mais cansado. Isso tem a ver com o sistema nervoso? Sim, tem. Tem a ver. Todo o oxigênio que a gente capta pelo sistema respiratório, ele tem que ser levado através do sangue pelo corpo inteiro. Se você acaba diminuindo esse fluxo da sua respiração, né? Porque você está inspirando, mas aí depois você para um pouco, por 5 segundos, depois tenta fazer isso de novo, você acaba diminuindo a quantidade de oxigênio que circula pelo sangue. Diminuindo essa quantidade de oxigênio que circula pelo sangue, automaticamente essa quantidade de oxigênio que chega até o cérebro vai ser menor também. Isso pode interferir também nos comandos do corpo. Então, tudo que a gente faz, tá? Qualquer situação que vocês pensarem aí que a gente faz ao longo do nosso dia a dia, tem para o sistema nervoso. Se ele não for responsável por tudo, ele vai ser responsável por uma parte. Não tem como a gente fazer isso. Tem determinadas coisas que a gente faz com o nosso corpo que independe da nossa vontade. Se eu chegar para o meu coração e falar, ó, para de bater agora, ele não vai parar. É independente da minha vontade, tá? Agora, tem coisas que se eu falar, ó, não levanta a mão, deixa a mão aqui quietinha, eu consigo controlar. Para de falar. Consigo controlar, entendeu? Embora algumas pessoas não, né? Mas, enfim... Ô, linguazinha! Sabe qual era a minha vontade? De transformar a língua em um músculo que fosse um músculo que pudesse entrar em fadiga, ou seja, em cansaço. Só que a língua é um músculo incansável, por isso que vocês falam o tempo todo assim. Olha lá, o outro já está até levantando para ir para o recreio, olha só. Bom, então, terça-feira a gente marca mais algumas coisas e faz o dever, tá bom? Já que vocês estão ansiosos aí para o recreio. Você prepara o lanche, deixa eu botar uma pipoca no recreio agora da sua conta. Não tenho nem conta. Eu vou descer, tchau, tchau. Tá, não, podem ir. Deixa eu só desligar aqui. É pra onde?
Nono. Beijos, até terça. Tia. Tchau, Aline. Beijo, até terça-feira. É no nono, é. A bolsa também. Também.